Eu sou a Rita, essa é a Flaviana, e nós somos médicas auditoras. A gente mora aqui em Florianópolis e hoje a gente vai falar um pouquinho do SUS, né? Nós duas, inclusive, nos conhecemos, né, Flá, sendo auditoras do SUS. Hoje eu não faço mais auditoria do SUS, mas a Flá ainda faz. Então a gente vai fazer um bate-papo aí sobre essa outra oportunidade de trabalho que o médico tem hoje em dia. Então, a gente pensou em começar falando, a Flaviana vai nos contar como que começou a auditoria no SUS, porque é uma coisa relativamente nova, né? Então, como que foi É, lá? na verdade, é uma coisa que já estava prevista há bastante tempo. O que a gente vê é que a parte prática, ela ainda está acontecendo, ainda está sendo implantada. Mas, na verdade, desde o início lá do SUS já se previa que houvesse alguma forma de controle, avaliação e auditoria. Lá na E isso Constituição, foi né? isso, só não falava exatamente como. Aí, em 1995, o decreto 1651 foi o que realmente estabeleceu o SNA, que é o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Né? E esse decreto está vigente e ele rege a organização do sistema de auditoria do SUS. A questão é que, como são três componentes do sistema, então tem um componente federal, um componente estadual e um municipal. Os municípios que são plenos também tem que ter auditoria, né, os estados, e tem o componente federal nos estados, além do central em Brasília. Essa implantação, essa capilarização é que a gente vê que ainda está sendo implantada, né? Ela ainda está engatinhando e sendo definida, sendo desenhada, e também porque o mundo vai mudando, né? As coisas vão acontecendo e vai sendo modificado. Mas ela já estava prevista há um tempinho, né? E é todo município tem que ter um sistema de auditoria? Então, são os municípios plenos que a gente chama, né? Geralmente são os municípios maiores que têm mais habitantes e tem mais arrecadação, enfim, existe uma classificação para o município ele conseguir ser pleno, né? E esses municípios chamados plenos, eles têm que ter uma equipe de auditoria, Então, conforme a legislação. então aí a gente já vê a quantidade, né, de oportunidades que, como daqui para frente a gente vai falar, Sim. é muito necessário, né, ter um médico, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Isso, numa que a equipe gente de está falando de auditoria do auditoria SUS. geral, né? É, Isso. numa equipe de auditoria do SUS. Então, imagina a quantidade de oportunidade que tem de trabalho no Brasil inteiro, né? Tanto de município, estado, enfim. O Cássio até está falando aqui, entra na parte das micro-regiões e macros. Isso Sim, mesmo. às vezes, Cássio, um município maior, que ele é central ali naquela micro, naquela macro região, ele acaba ajudando os municípios menores a fazer essas auditorias, sabe? Isso acontece, essa cooperação, né? A gente fala, até porque também acontece cooperação entre os componentes, né? O municipal, o estadual, eles podem fazer auditoria junto, ou o federal também, isso é previsto. Uhum. Tá. E tem alguma coisa, Flaviana, que diga na legislação de quem tem que estar nessa equipe de auditoria do SUS? Não temos. O que temos muito bem estabelecido, e isso difere um pouquinho do privado, é que essa equipe ela é multiprofissional, ela tem que ser, e ela acaba sendo mesmo, né? Porque são muitos braços para auditoria, muito mais do que no privado, né? Então, só fala que tem que ser multiprofissional. Aí é depender das demandas que chegam para aquela equipe. Então, tem equipe que tem médico enfermeiro, tem equipe que tem contador, tem farmacêutico, pode ter dentista. Então, vai depender da demanda. Né? E até para a execução dos trabalhos também, conforme for a área, a especialidade, então você vai montar a sua equipe para aquele trabalho com determinados profissionais. Mas a oportunidade existe também para essas outras Uhum. profissões. Até porque tem coisas, apesar de não estar escrito ali, né, que eu preciso ter um médico, tem coisas que a gente sabe muito técnicas, que é muito difícil para um profissional que não seja médico executar, né, algumas auditorias. E também tem as coisas um pouco até do que é permitido, né? Então, por exemplo, ter acesso a um prontuário. Eu não posso ter uma equipe de auditoria só com um contador, por exemplo, né? Porque ele não pode olhar um prontuário médico e ler uma evolução médica e olhar exames, enfim, né?
Isso, e até a interpretação mesmo, né, desse prontuário, né? Porque como cada um vai contribuir com o seu conhecimento ali, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma auditoria de procedimento, a princípio seria só o médico, porque ele olharia o procedimento médico, o médico olha. Mas se está envolvido material, se está envolvido diário, então o enfermeiro também ajuda, pode participar bastante desse processo pelo conhecimento que ele tem, né? De questão de validação de evoluções de enfermagem também. Então, cada um coloca a sua parte. E o enfermeiro, como médico, está sujeito a sigilo. Então, nesse tipo de abordagem, ou às vezes quando eu preciso entrevistar um paciente, por exemplo, então essa Bem abordagem, não lembrado. que o resto da equipe não possa ir junto e até fazer, mas normalmente essa abordagem ela é muito mais fácil quando o profissional é da saúde já. Uhum, com certeza. E sobre formas de contratação, como que tu vê, assim, que aparece? É, Então, muito concurso, processo seletivo. Né? O concurso, a pessoa é efetiva, então vai seguir o regime jurídico do órgão que ela tiver, se for estado, se for município, né? Ou eventualmente o federal faz muito tempo que não tem concurso. uhum, E, ou então processo seletivo, isso acontece bastante, principalmente porque, não sei se a gente já fala, mas algumas coisas são bem diferentes, né, no SUS, e até os nomes que a gente dá para algumas atividades muito similares ao privado. Então, por exemplo, no privado a gente tem a auditoria prévia, que seria a autorização, né? Então, eu, como médica, vou avaliar a solicitação de um colega, de um exame, de um procedimento, com antes de base acontecer. numa história clínica, resultado de exames, e aí eu vou fazer essa auditoria prévia que a gente chama. Então, no SUS não chama assim, chama de regulação. Porque o acesso hoje em dia praticamente isso é quase todo o país, né? E a tendência é que seja 100%, a gente não pode falar pelo país todo, mas que o acesso seja 100% regulado. Então, que passe por alguém que avalia, né? E possa dar essa autorização. E no SUS essa figura é chamada de regulação, o médico regulador. Então, quem tiver uma pós-auditoria ou experiência já em auditoria do privado e de repente olhar, tem um processo seletivo para médico regulador. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ter muito mais facilidade do que, de repente, um médico que nunca fez a regulação. Uhum, Apesar da tabela ser diferente, as formas de cobrança serem diferentes, mas a lógica é a mesma. uhum, Entende? Então eu vou pegar uma solicitação, algo que ainda está para acontecer ou está acontecendo, né, assim como no privado, e eu vou autorizar. Chama isso. regulação. Então esse campo está crescendo muito porque tem sido estimulado e até às vezes exigido que todos os municípios e estados tenham formas e centrais de regulação. Isso tem crescido bastante, Sim. mais até do que a auditoria concorrente ou retrospectiva. Então, eu acho que em resumo, né, a regulação é a auditoria prévia do privado, Acho que a né? gente pode fazer um Planos de paralelo e falar que saúde, é. isso. E para a gente ficar atento, assim, que às vezes a gente começa, quero procurar concurso, enfim. E daí fica Isso. olhando só Auditoria. auditoria, auditoria. Mas daí no SUS tem que lembrar disso, né? Das oportunidades que vão ser chamadas como regulação, que é Isso a é tão auditoria prévia lá do interessante privado. que não só para a pessoa, né, que está procurando, mas eu sinto que as centrais, elas têm uma necessidade muito grande de pessoas com conhecimento de regulação, né, de auditoria, e não só da assistência, porque são coisas diferentes, né, você vai adaptando ali ao trabalho da regulação, da autorização prévia, ou como queira chamar. Uhum. Então, se vem uma pessoa que já tem alguma experiência de auditoria prévia do privado, ela vai se adaptar muito melhor, né, ela mais rapidamente ela vai conseguir incorporar ali no trabalho. Aham, com certeza. Sabe que, assim, sobre oportunidade, apesar também da gente não chamar de auditoria no SUS, né? Mas eu fiquei um tempo no NAT, por exemplo, Parecer e não deixa de ser um pouco, sabe? Fazendo parecer, que é como se como se fosse o fosse parecer de junta, segunda opinião ou junta junta médica do médica. privado, né? E fiquei bastante tempo, acho que uns 2 ou 3 anos aqui no NAT JUS de Santa Catarina. E também, e aí foram lá procurar pessoas de dentro, né? Na época eu ainda estava ali na auditoria, Especialista, foram né? procurar isso. Aí, como sou onco, fiquei fazendo um tempo só oncologia. Então, com outros nomes, mas existem vários outros tipos de oportunidades, né? Dentro do SUS.
Depois que a gente Isso. entra, às vezes acaba até te colocando em outras situações. Tem aquela parte mais jurídica também, que às vezes eles chamam médico para trabalhar, né? Sim, Não na lembro como parte se da chama aqui judicialização, né, que na cada órgão vai judicialização. ter, né, e cada órgão vai ter, geralmente tem um departamento técnico que dá um apoio para essas decisões judiciais, então, geralmente pode ter sim. E aí, bem isso que a Rita está falando, né, que às vezes a pessoa procura só auditoria, e não vê como aquele trabalho ali é afim, então, tanto tem mais chance dela ser selecionada ou passar numa prova, como também para o trabalho absorver essa pessoa vai ser excelente a contribuição que ela pode dar, né? Uhum. Além da auditoria em si, né? Que é, por Aham. exemplo, eu sou concursada como médica auditora, a Rita também, que era minha colega. Então, a auditoria em si, dentro de um órgão, geralmente ela é mais pensada para a parte da auditoria que a gente chamaria no privado, auditoria de contas ou auditoria retrospectiva, né? Geralmente sim, mas às vezes a diferença é que na auditoria de contas o processamento ainda não foi feito, né? E ali no Sul, geralmente a conta já foi processada, já foi paga, né? E você vai olhar uma coisa que já passou. Isso é a rotina maior, assim, no dia a dia, é esse tipo de abordagem, né? Ou seja, por uma denúncia que chega, uma solicitação do Ministério Público, às vezes da Justiça. Então, a gente tem que ir lá avaliar, além dos prontuários, estrutura física. Isso também é uma coisa que chama muita atenção para mim, que já vivo ali os dois mundos em paralelo. Eu acredito que o médico o auditor no SUS, ele acaba se envolvendo mais com questões de gestão. Uhum. Então, avaliação de produção, de procedimentos, de utilização de materiais, né, de comparar uma unidade com a outra, tipo de tratamento, que Produção, é né? dado, a Aham. qualidade desse tratamento. Então, a gente Uhum. costuma, às vezes, recorrer a indicadores de qualidade, para você até selecionar uma unidade que deve ser auditada. Então, o médico ele participa ativamente, porque para você fazer essa seleção, não basta que você pegue os dados de produção. Você tem que Uhum. saber o que aqueles dados estão te falando. Por que um hospital, por exemplo, tem um determinado procedimento em primeiro lugar na frequência de ocorrência Uhum. e o outro é totalmente diferente, sendo que o perfil dos hospitais é igual. Né? São coisas que chamam a atenção de quem é médico, fala, mas por quê? Vamos supor, uma vez a gente pegou um hospital que o primeiro procedimento mais cobrado era tratamento de insuficiência cardíaca, o que não é comum nem um hospital que seja referência de cardio, imagina um hospital geral. Então, isso, às vezes, para uma pessoa que é um administrador, um contador, não vai chamar tanta atenção, né? Essa questão. Não importa qual é o primeiro, né? Então, o médico ele acaba contribuindo muito nessa questão do planejamento, de ferramenta de gestão mesmo, às vezes até numa parte mais preventiva. Porque se eu estou Uhum. olhando a produção e comparando, às vezes não tinha nenhuma demanda para essa unidade, mas opa, chama atenção pelo nosso conhecimento, chama a nossa atenção, e aí a gente pode sugerir e pode ter uma abordagem ali. Com certeza. Lembrei daquela também, uma grande que a gente fez aqui no hospital, que é, tinha cadastrado oncologia, tinha equipe, tinha oncologista concursado e não tinha há muitos anos nenhuma APAC de quimioterapia para tumor sólido emitido. Então é Pois é. um tipo de coisa que chama atenção bem no médico. A gente fez uma auditoria bem grande, né? Uma super equipe nesse hospital, e inclusive depois a nossa auditoria foi usada até para aquela CPI, né, que fala. Virou processo civil e tudo, né? Porque Pois realmente é, tinha médicos recebendo concursados e não atendiam e, enfim, não tratavam, na verdade, nenhum paciente oncológico com tumor sólido. e a Então é bem isso mesmo. repercussão disso, né, Rita? Porque às Aham. vezes parece só um dado, a unidade não está cumprindo, mas veja quanto de paciente que poderia estar esperando esse tratamento numa fila ou sendo Sim, desviado para, de repente, outro município, outra região para fazer esse tratamento, né? E sim. a importância que é, porque o hospital apresentava produção em oncologia, né? Uhum, Só que isso para mesmo. tumor sólido, não. Então, aonde estavam indo esses pacientes?
Você vê que é um tanto diferente, porque no privado, é claro que eu sei, se alguém assistir essa live e já for há muito tempo auditor, pode estar ocupando um cargo mais de coordenação, um cargo mais de gestão, e ele pode já estar participando desses eventos, mas geralmente a maioria dos auditores, principalmente no início, vai ver mais a ponta ali, né, o Tá, operacional, de auditar as tá. contas. E no SUS, não, a gente tem essa necessidade e a gente acaba tendo que estudar essas questões, né, de cálculo de indicadores, ferramentas de gestão, para que o nosso trabalho seja mais efetivo. Uhum. Até para que a gente possa ter perna de escolher onde realmente está precisando ser auditado, onde a gente vai contribuir com a qualidade. Eu acho que isso chama muita atenção no SUS, você não acha, Rita? Que assim, Não, a com contribuição para a certeza. qualidade Com não é só a certeza. questão do faturamento, né? Sim. Que apesar de a gente sabe que no privado, claro que também é, né, para garantir uma boa qualidade, mas a gente tem que Claro. lembrar que o grosso dos planos de saúde são empresas que visam o lucro, né? Então o auditor ele tem muito mais ali dentro o papel de ajudar a economizar, mas enfim, de fazer uma boa gestão, A né, do sustentabilidade, né, recurso, também, né? porque Ser se não houver uma margem, isso, ser financeiramente sustentável do que a qualidade. Nos últimos anos, até vejo que por imposição da ANS, né, com várias regras, tipo o IDSS, enfim, os planos, eles têm que mostrar indicadores de qualidade sim, né? Mas isso veio meio de cima para baixo, porque eu acho que no dia a dia o grosso é sim o foco no financeiro, e no SUS não, né? No SUS tem esse, como tu bem falou aí, tem esse lado mais de olhar a qualidade, assistência, checar se os programas implementados estão sendo efetivos, né? isso. Se está funcionando, se está de fato gerando saúde, né? Que é o objetivo. Então, com Se está certeza, acho que é. cumprindo, né? Uhum, Eu vejo isso, sabe? Porque geralmente no início de uma auditoria, a primeira coisa que se vê é quais seriam as metas de um contrato. Se ele tivesse, não for um hospital próprio, for um contratualizado, que metas ele uhum, teria, porque a gente tem uma noção, né, de que se aquele contrato foi feito daquela forma, é porque foi estudado, né? Foi estudada a região, a necessidade e o que aquela unidade iria suprir, principalmente nas altas complexidades, né? Que acabam sendo um pouquinho o gargalo, né, que a alta complexidade é aquele nível que o paciente vai ser encaminhado por último, uhum, né? São as coisas mais sérias, os problemas de saúde mais graves. Então, aquilo foi desenhado porque foi estudado a população, existe aquela necessidade e foi feito aquele contrato. Se você está auditando e está vendo que não está sendo cumprido, além da conta individual que você está avaliando o faturamento, se foi bem cobrado, se foi indevido, etc., você também está avaliando que aquela necessidade ela não pode não estar sendo cumprida e você vai alertar o gestor no final com o seu relatório. Então, uhum, isso é realmente muito interessante. Com o tempo, você vai trabalhando e você vai vendo como é maior o trabalho do auditor médico ali no SUS. Não aham. que no privado não seja importante, mas é uma outra face, né, do trabalho médico que seria para uma população ainda maior, né, do que Uhum. só aquele individual, né? Olha só, eu esqueci de falar ali quando a gente estava voltando um pouquinho, quando a gente estava falando sobre oportunidades, né, para o médico. Eu procurei aqui rápido, tá? Quantos municípios que tem o Brasil? Então tem 5.570 municípios, né? Tentei procurar como plenos, mas ele não diz bem se é, mas enfim, né? É bastante oportunidade. E aonde que a gente procura essas oportunidades, né? Não sei assim como que é nos outros estados, mas na época quando eu estava procurando, e agora que a gente tem cuidado para divulgar, né, para os nossos alunos, eu adoro aquele site do PCI Concursos, que ele mostra concurso do Brasil inteiro, tem vários filtrinhos, tu pode colocar como médico, pode colocar pelo estado que está procurando. E na época, aqui em Santa Catarina, o site direto da Secretaria de Saúde Sim, funciona super bem, né? Eles sempre colocam ali. sim. Então, é uma dica também entrar no site da Secretaria do Município, Do da Secretaria de estado, do Saúde, né? município. Do município e do estado em que a pessoa está. É um lugar bem bom para procurar vagas de auditor também.
Sim, eu acho que outra coisa também que a gente não chamou atenção e que é o auditor hospitalar, né? Que agora também tá aparecendo bastante essa figura, né? Então, Uhum, às vezes, você vai acabar indiretamente trabalhando no SUS, se, por exemplo, um hospital ele é contratualizado e ele é gerido por uma OS. Então, quando é gerido por uma OS, ela é responsável pelo RH, né? Pelos recursos humanos. Então, ela vai fazer uma seleção. E às vezes ela vai selecionar um auditor médico hospitalar e ele vai trabalhar com tabela SUS. Então é ficar de olho mesmo na descrição das funções, né, dos cargos que estão sendo solicitados. E eu sempre falo do LinkedIn, eu sei que eu mesmo não mexo muito, porque não dá tempo, mas o LinkedIn é uma ferramenta excelente para quem tem, porque você coloca a palavra-chave, auditor médico, ou quem é enfermeiro, de repente está assistindo também pode colocar, né? E ali ele te filtra toda semana vagas no Brasil todo, vagas presenciais, vagas remotas. Então, às vezes aparece, não é muito, mas às vezes aparece vaga para o público também. Às vezes alguém divulga ali e acaba aparecendo. Então, é ficar ligada nos canais mesmo. isso aí. E como que é o dia a dia, assim? Eu sei que isso difere muito, né, de cada estado, mas como que é o dia a dia do auditor médico do SUS? Tu acha que ele é parecido com o da gente fazendo privado? Depende, como você falou. A gente muitas vezes auxilia em outras atividades também. Então, a lei, vamos supor, tem designado uma auditoria em loco de uma unidade por algum motivo, algum foco específico, e o médico vai para ajudar a auditar os prontuários, os procedimentos, a estrutura física, etc. e tal. Isso acontece? Acontece. Mas, em paralelo, a gente faz muito parecer técnico, né? Então, em relação a tratamentos que estão sendo executados ou formas de cobrança adequadas à tabela, a gente faz isso o tempo todo, de parecer técnico com relação a isso. A gente tem também em alguns locais, tá? Isso é a realidade que eu estou te contando aqui de Santa Catarina. A gente contribui também com controle e avaliação às vezes, né? Isso até é uma coisa que é prevista no decreto 651, que a equipe do SNA pode auxiliar nas atividades de controle e avaliação. Então, uma coisa que acontece muito aqui, uma vez por mês, na nossa rotina, é a análise da crítica do processamento. O que acontece? No SUS, não é 100% das contas que são auditadas, né? Então, existem críticas automáticas do sistema. Então, por exemplo, na tabela eu tenho uma idade mínima, idade máxima, um tempo de permanência médio. Então, se a conta apresentada ela desvia muito do que está previsto na tabela, o próprio sistema ele já bloqueia. E quem que vai analisar para desbloquear ou corrigir alguma forma de cobrança ali? É um médico. Uhum. Isso é estabelecido, então tem que ser o médico para avaliar isso, essa liberação. Isso acontece uma vez por mês. Então, uma vez por mês é feita essa crítica e é dado um prazo para que sejam analisadas e liberadas ou corrigidas, enfim. A gente tem muito isso na nossa rotina. Tem locais que acabam tendo uma equipe só para fazer isso, mas geralmente aqui a gente está contribuindo bastante com isso e acaba que é uma rotina. Todo mês tem uma época do mês que a gente para analisar essas contas que foram bloqueadas automaticamente. Então, a gente tem as auditorias de prontuário, a gente tem essa crítica, né, essa liberação, os pareceres técnicos, isso vai muito. E dependendo da demanda, né? A gente recebe muita demanda externa. Isso é uma coisa que é diferente, assim, do privado, né? Que às vezes é um órgão externo que está verificando uma situação ou recebeu uma denúncia e solicita que seja feita uma auditoria. E a gente que vai fazer toda a programação e execução para dar uma resposta para esse órgão. Isso é muito comum. Que Mesmo como a tipo Rita de falou, órgão? né? Ministério Público, Ah, tá. às vezes a própria Aham. Justiça, né? Então, Tribunal de chegou alguma Contas, né? Uhum. situação, Tribunal de Contas tem mandado bastante, tem tido trabalho junto, assim, o Brasil afora, o Tribunal de Contas tem se envolvido bastante com cooperação com a auditoria do SUS. Uhum. Até no evento agora em Brasília, a gente teve a presença de vários componentes do Tribunal de Contas, né? Isso tem acontecido e acaba que aumenta, né, o número de auditorias que pode acontecer. Eu não sei se tu tem essa sensação, mas até de alguns eventos na época, quando eu estava fazendo, que eu fui assim também de encontro nacional de auditores do SUS, eu tinha a sensação que, como é uma coisa relativamente recente, ainda é um processo que ainda está acontecendo, né? Então, assim,
as rotinas de trabalho eram muito diferentes entre os estados, às vezes até entre município mesmo. Diferente do quando tu fala com um auditor do privado, do plano de saúde. É, Meio que todo mundo faz a mesma coisa. Ah, é conta, é isso. olhar ali, Um né, fica a na auditoria prévia, outro fica na prévia. conta. Daí meio que todo mundo tem as mesmas dificuldades com auditar a coluna, auditar o PME. E no SUS não, né? Às vezes eu assisti a palestra assim do pessoal de Belo Horizonte, que eu lembro que É. na época foi um que eu achei super legal. Era completamente diferente do que a gente fazia em Santa Catarina. Tu tem essa sensação também? Sim, com certeza. E agora, em abril, teve o Encontro Nacional dos Auditores em Brasília, e é exatamente essa sensação, não só em relação ao trabalho do médico auditor, mas dos auditores em geral, né? Uhum. Cada equipe se organiza de uma forma diferente e até mesmo a forma que eles fazem as auditorias. Então, isso é sempre uma tentativa de padronizar. A gente vê, minha opinião, é necessário, mas às vezes a realidade local exige que o trabalho seja executado de uma forma diferente. Às vezes pelo tamanho da Uhum. equipe, né, pela falta de um profissional ou outro, então os outros acabam tendo que se adaptar para dar uma compensada, e a gente vê isso mesmo. É diferente, assim, até, como que você faz? Aí você fica assim, nossa, vocês estão fazendo isso, como é que vocês acessam? E ali tem uma troca. Então, eu acho que é diferente o trabalho, então vai depender até, às vezes, de como o gestor organiza, dentro do seu órgão ali, mas às vezes é necessário mesmo, por causa da realidade local. Né? Então, a gente vai usar sempre o nosso conhecimento médico, seja auditando o prontuário, seja fazendo uma autorização, uma regulação, né? Ou dando um parecer técnico, só que o nível de como isso vai ser cobrado, de como isso vai ser organizado, o que, que vai ter mais ou menos, isso vai depender da realidade local. Isso Mas, eu vejo dessa forma. mas aí eu acho que isso reforça o que a gente está falando aqui, que é como tem oportunidade, né? Porque como Isso. esse processo ele está se montando, se organizando, ah, quer dizer que ele não está pronto, né? Não que um dia também vai estar 100% Porque pronto, tudo mas enfim, muda, ele né? mas ele é inicial, então existe sim muita oportunidade de trabalho para o médico dentro da auditoria do SUS, né? A gente faz um trabalho que nenhuma outra profissão consegue fazer exatamente igual, com a mesma qualidade, até com o mesmo entendimento mesmo. Então, acho que isso reforça que existe sim muita oportunidade para o médico dentro da auditoria do SUS. E outra coisa também é que conforme essas equipes elas vão se desenvolvendo, os trabalhos eles vão sendo concluídos, os próprios gestores eles veem que aquilo é bom, né? Então a gente vê que cresce a necessidade e até colegas que às vezes entram com um processo seletivo, às vezes temporário, para ficar 2 anos, acaba gostando, e o gestor também, né? E aí daí vai abrir vaga, e daí aquela pessoa de repente fez um processo seletivo para regulação, por exemplo, e viu que tinha afinidade, teve uma interação, e agora, opa, existe a auditoria do SUS, então se tiver um concurso vai fazer também. Eu acho que conforme a gente vai desenvolvendo e apresentando os trabalhos, a tendência é que tenha mais vaga, mais oportunidade também. Uhum. E eu penso que as características da pessoa tem que ser um pouco parecida com quem faz privado, né? Então, para ser médico auditor independente, se é no plano de saúde ou no SUS, a pessoa tem que gostar de falar sobre gestão, tem que gostar de um trabalho um pouco mais burocrático, né? Porque não é assistência. Então, tem que ter esse perfil, né? Sim, o auditor sempre vai verificar a conformidade, né? Isso, Então, tem que gostar de tabela, de olhar no regra, privado, eu lei. vou verificar a legislação da ANS, rol, etc e tal. No SUS, a SIGTAP e as portarias, né? E isso eu vou falar para você que realmente, assim, eu vejo até que às vezes é mais dinâmico no sentido de aparecer uma regra nova, entendeu? Aquela regra já não era mais, então você tem que estar atento, tem que estar estudando, não é uma coisa também que você vai chegar e vai ser sempre assim. Né, como eu falei, né, então você tem inclusão de procedimentos, assim como no privado, embora a forma seja diferente, né? Então a Uhum. gente se depara com alguns desafios assim, mas o auditor é Uhum. auditor. Então eu vou usar o meu conhecimento, é lógico, da assistência, né, da vivência que eu tenho, então cada um traz do ambulatório, do hospital, do centro cirúrgico, de operar, vai trazer a sua vivência
para conseguir fazer aquele trabalho ali, mas é sempre verificar conformidade, comparar com legislação ou com normativa, né, manuais, assim como no privado. E isso que eu enxergo assim, né, que realmente está aumentando a oportunidade, porque às vezes, sabe como funcionava antes, Rita? Eu falo por ali porque a gente foi, assim, nós fomos, né, do primeiro concurso para médico auditor, né? Sempre tinha auditoria, mas as pessoas, elas iam para a auditoria, elas sempre têm um treinamento, uma nomeação, e elas acabavam, pelo perfil, ficando. Então, não era uma coisa específica. Então, assim, as equipes normalmente não tinham um médico fixo antes disso. E aí, por exemplo, a auditoria vai ser em cardiologia. Então, se verificava ali, não, quem que é o nosso especialista que é da área para participar com a gente, para ir ajudar a avaliar. Aí chamava um médico daquela especialidade, fazia aquele trabalho, e eu tenho certeza que no Brasil tem muitos lugares que pode até acontecer ainda assim, porque, como eu falei, as equipes, elas têm um problema muito grande de pessoas, né, de composição mesmo, de não conseguir ter bastante gente ali. E aí esse médico fazia esse trabalho e depois tchau. Voltava lá para assistência para o setor onde ele estava. Né? Então é bem diferente, assim, até porque a vivência da auditoria, eu preciso do meu conhecimento da assistência, mas o meu trabalho não é igual. Né? Então, Sim. quando você já faz a auditoria, o resultado é diferente. O resultado é diferente. Então tá, eu acho que é isso, né? Então, em resumo, a gente falou um pouquinho aqui de como a auditoria foi criada no SUS e reforçamos que existe muita oportunidade para o médico ainda, né? Que nesse processo que está sendo montado. Então, é mais um lugar para a gente procurar essas vagas, né? Ficar atento, ocupar esses espaços. E contribuir, qualidade, porque a gente precisa muito, muito de pessoas com perfil de auditoria para trabalhar na auditoria médica do SUS. Façam. Então, acho que é isso. Venham. Então é isso, Tá gente. Obrigada por estar aqui então, conosco. bom dia para todo mundo. Bom dia. Depois a gente vai deixar a live aqui, né, gravada, como sempre, e aqui no nosso canal. E já vou convidar para a semana que vem. A gente vai ter uma live, acho que é segunda-feira, já vamos começar a postar, que vai ser bem legal, voltar um pouquinho para o privado. Nós vamos falar vou conversar com um hematologista e a gente vai falar sobre as DUTs ligadas a hemato, né? Então, necessário. Super necessário, uma coisa bem, assim, muito do especialista mesmo, vai ser bem legal, já fica o convite aí. Então tá, vamos assistir. Bom fim de semana para todos. Tchau, bom dia, Tchau, bom final de bom semana. dia.